Olá, tudo bem com você? Em meu blog outraleitura.com.br e aqui no canal no YouTube também, de vez em quando eu faço indicação não só de livros, de bons livros, mas também de alguns filmes. Eu admito que tem sido bem raro eu fazer isso aí nos últimos anos por dois motivos. Primeiro, pela falta de tempo de assistir a filmes. Segundo, porque está bem difícil encontrar alguma coisa que vale a pena dedicar tempo para assistir. Tenho ali alguns filmes assim mais antigos também recomendados, filmes que eu assisti, alguns dos quais com a família também, e que passam, né, pelo crivo daquilo que na Bíblia a gente entende como sendo merecedor do nosso tempo. Filmes que edificam, que ensinam, que instruem, que trazem lições, que nos fazem aprender pelo contraste. E é o caso do que eu vou indicar agora. Na verdade, dois filmes. Já vou citar o primeiro e, em seguida, dedicar mais tempo aqui ao segundo. O primeiro, dirigido por Angelina Jolie, tem como título Primeiro Mataram Meu Pai, e mostra como foi terrível a implantação do regime comunista lá no Camboja. E o segundo, A Sombra de Stalin, um filme que foi lançado, se eu não me engano, em 2019, mas que só mais recentemente acabou entrando aí na lista de filmes da Netflix. É um filme bastante dramático, baseado em uma história real do jornalista Gareth Jones. Foi escrita pela sobrinha dele. Então o livro existe, é bem melhor, naturalmente, do que o filme, mas o filme é muito bom também. A questão assim técnica, a produção, a fotografia, o drama que foi construído, o roteiro também, ele é bastante interessante. Tem uma ressalva que eu faço aqui, e duas, na verdade. A primeira é de que é um filme para ser assistido por adultos, não por crianças. É um filme dramático, ele mostra, na verdade, ali cenas muito cruentas do que foi conhecido como Holodomor, a matança de pessoas por fome lá na Ucrânia. E tem uma cena também que você pode até acelerar ali pelo minuto 22, mais ou menos, que é uma festa dada por Stalin, na verdade. Depois eu vou explicar esses detalhes aqui, mas já adianto para você essa parte, né, esse detalhe aqui. É uma festa em que envolve consumo de drogas, cenas ali de nudez. É um pedaço pequeno, você pode pular isso aí sem comprometimento da história, e é bom que faça essa ressalva aqui, né? Eu creio que a intenção dos diretores, por sinal, a diretora, né, é uma polonesa que dirigiu esse filme, é muito bem dirigido, por sinal, como já disse. Eu creio que a intenção realmente é mostrar o contraste de como viviam ali os burocratas, as pessoas ligadas ao governo stalinista e a população, de modo geral, que vivia na miséria, passava fome e estava morrendo, especialmente em países como a Ucrânia e outros ligados ali à antiga União Soviética. É uma cena dispensável? É, mas entendo que é mais ou menos como aquelas cenas bíblicas que a gente lê assim e fica até com o estômago embrulhado, cenas também cruentas, né, e terríveis, que servem para mostrar como o pecado leva o ser humano à degradação total. Mas vamos lá. O filme conta então a história de um jornalista britânico, esse senhor Jones, que já havia entrevistado Hitler, por exemplo, e tentado alertar a sociedade de seu tempo do perigo que ele havia percebido já na década de 30, ou em 29, se eu não me engano, essa entrevista aí, e ninguém deu muita importância naquele momento para o que ele estava dizendo, né, e depois sofreram as consequências com o nazismo. E, percebendo que havia alguma coisa estranha na União Soviética, ele decidiu que queria muito entrevistar Stalin, o ditador comunista lá na Rússia e na União Soviética. O filme começa, eu acabo dando alguns spoilers involuntários, eu não tenho essa habilidade que alguns têm de comentar filmes e livros sem dar alguns spoilers, então já peço perdão para você. O filme começa com uma cena ali mostrando porcos e o som peculiar deles, né? E na hora eu percebi, esse filme tem relação com o livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Até tem aqui o meu, um livro muito interessante, uma parábola, na verdade, né, que Orwell faz para criticar justamente o regime comunista na União Soviética. Eu recomendo esse livro aqui também, e depois eu fui percebendo que realmente o filme A Sombra de Stalin,
ele vai sendo entremeado assim com frases, mostra inclusive Orwell ali datilografando o livro, né? E o filme vai sendo entremeado com frases desse livro aqui, que mostra ali os porcos numa fazenda dominada por seres humanos, dominando, né, os porcos acabam promovendo uma revolução, eles tomam o poder dos seres humanos, ficam com a fazenda, ficam com a casa dos seres humanos, e ali enquanto os porcos se banqueteiam, se esbaldam na riqueza, no luxo dos seres humanos, os outros animais acabam entrando numa fase ainda pior do que a anterior, de passar fome mesmo. Então realmente é uma ilustração do que aconteceu na antiga União Soviética, em que as pessoas ligadas ao governo, os burocratas, enriqueciam, viviam no luxo, dando suas festas, enquanto a população morria. A população passava fome, a população era oprimida e não tinha nenhuma liberdade. Tanto é que quando esse Jones vai até a Rússia, ele passa a ser vigiado o tempo todo, como todo mundo era. Polícia ali secreta do governo, acompanhando todas as pessoas, cidadãos ou não. Esse Jones encontra alguns jornalistas ali na Rússia, e aí entra a questão da festa lá, né, da festa depravada. Quem promovia essas festas, quem dava essas festas era justamente Stalin, para comprar esses jornalistas. Então eram regadas a muito álcool, drogas, prostituição, e lá estava um jornalista americano, inclusive, com quem o Jones conversa, um camarada, dá para perceber que se deixou levar pela depravação, ou era um depravado mesmo, e Jones então acha tudo aquilo muito estranho, ele não se envolve com essas coisas, percebe que é uma pessoa que tinha valores, e ele então tenta sondar, conversa, pergunta às pessoas como que Stalin conseguia manter aquela opulência, aquele luxo, como que Stalin estava tentando ali promover a tecnologia, o avanço na Rússia, sendo que o dinheiro não existia assim, não havia dinheiro suficiente para isso. E ele tenta descobrir, então, essa é a grande pergunta que norteia a pesquisa dele ali na Rússia, enquanto ele tenta conseguir uma entrevista com Stalin, na verdade ele descobre a grande notícia, né, o furo de reportagem. E ele acaba indo, ao perceber que o nome Ucrânia era proibido ali, as pessoas tinham um tabu com isso, ele dá um jeito, não vou dizer como foi, mas ele dá um jeito de ir até a Ucrânia, e à medida que ele vai se embrenhando lá pelo país, que estava sofrendo já as agruras do inverno rigoroso, ele começa a perceber que havia cadáveres pelo chão, aos montes, pessoas que estavam morrendo de fome, cena de canibalismo, inclusive, porque Stalin simplesmente ordenou que sua polícia fosse a esses países, como a Ucrânia, e dali tirasse toda a riqueza que eles ainda tinham, confiscassem todo o resultado da produção deles de grãos, ou seja, eles plantavam e aquilo que era colhido era confiscado por Stalin, deixando aquele povo sem comida, e estavam morrendo de fome. Uma situação deprimente, muito triste, do Holodomor. Enquanto isso, lá na Rússia, repito, aqueles que eram ligados ao governo e seus apadrinhados vivendo no luxo, desfrutando, né, de boa comida. E aí, de novo, né, eu vejo um paralelo claríssimo com este livro aqui de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Eu quero indicar para você também 3 livros aqui, esses da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. O primeiro é este aqui, eu não canso de indicar esse livro, eu fui um dos editores dele, inclusive, uma história marcante, impressionante, de um pastor adventista que viveu lá nos horrores do regime comunista na ex-União Soviética. Pastor Mikhail Kulakov, o livro é Ainda que Caiam os Céus, a dramática história de um pastor que sobreviveu ao regime soviético. Eu costumo dizer, se você duvida de filmes como A Sombra de Stalin, documentários e outros que mostram, né, os bastidores daquilo que talvez na escola o seu professor comunista não tenha contado, que tal ler um testemunho de um pastor adventista que foi preso e enviado à Sibéria pelo simples fato de pregar o evangelho. Acusações falsas eram feitas, não havia advogado para defender ninguém, e muitas vezes a acusação era de que o pastor estava fazendo reuniões antissoviéticas, quando era um pequeno grupo de oração, estudo da Bíblia simplesmente. Ele, o pai dele, sofreram nesses regimes. Eu, inclusive, postei recentemente aqui no meu canal um vídeo
em que um amigo adventista que mora na Rússia, casou com uma russa, inclusive, entrevistou um irmão adventista, já um idoso, que viveu naquele tempo, né? Conheceu pessoas que foram mortas, presas por sua fé, por guardar o sábado, por pregar o evangelho, datilografar livros como O Grande Conflito, por exemplo, como muitos irmãos lá fizeram, escondidos debaixo de uma mesa, com um cobertor ali para abafar o som da máquina de escrever, digitavam, datilografavam ali páginas com papel carbono para poder reproduzir isso, né, e espalhar para os irmãos. Pessoas que foram presas fazendo isso ficaram uma década, 15 anos na cadeia, uma cadeia horrível, pelo simples fato de estar publicando livros. Então havia, como sempre houve nos regimes ditatoriais comunistas, cerceamento da liberdade de expressão, perseguição a jornalistas, monitoramento da vida das pessoas, enfim. Para você não achar que foi só na Rússia, a CPB também tem esse livro aqui, ó, Perseguido na China, Lutas e Livramentos de um Jovem que Não Negociou Sua Fé. Mesma coisa, pessoa que defendeu, que pregou a palavra de Deus, que viveu a fé cristã adventista, sendo perseguida por causa disso. Aí, nesse caso, um regime comunista chinês. E este aqui, do pastor José Cortés, também já fiz aqui no meu canal um vídeo sobre isso, a minha esposa leu esse livro aqui, nós comentamos aquele do pastor Kulakov. Pastor Cortés foi preso no regime comunista lá de Cuba, né? A história de um jovem que não perdeu a esperança. Uma história muito bonita, de fidelidade, mesmo sob prova. Então fica aqui a minha dica, né? Eu creio que vale a pena você assistir com as ressalvas que eu fiz, com os cuidados que eu já te avisei sobre, né? Ao filme A Sombra de Stalin, um filme baseado em fatos reais, que mostra ali realmente como foi terrível essa mortandade, né? Foram, se eu não me engano, 5 milhões de ucranianos que morreram de fome, massacrados pelo governo, pelo regime stalinista. Filme necessário, literatura necessária, para que nós oremos a Deus para que sistemas semelhantes a esses, não importa de que lado venha, não ocorram no mundo tão cedo, para que nós possamos pregar o evangelho com liberdade, porque a liberdade é um dos bens mais preciosos que podemos ter. Deus mesmo nos criou com liberdade, nos dotou de liberdade de escolha, livre-arbítrio, e isso é inegociável. Então que nós possamos ter liberdade, enquanto Cristo não vem, e eu espero que ele venha em breve para acabar com todas essas injustiças, todo esse sofrimento, que irmãos e pessoas que morreram nesses regimes terríveis possam ter a vida eterna. Isso pertence a Deus, obviamente, mas e ali possam ter paz, afinal, na pátria celestial. Então que nós oremos para ter liberdade, para continuar pregando o evangelho, anunciando a volta de Jesus, a verdadeira solução para esse mundo de pecado corrompido, em que não há sistema político que nos salve, porque todos estão maculados pela ganância, pelo desejo de poder, pelo pecado, enfim. Fica aí então a dica, e espero que você também possa conferir a lista que eu tenho no meu blog de outros filmes, para que quando quiser assistir, quem sabe alguma coisa, ou você, ou sua esposa junto, ou aqueles que é possível assistir com os filhos, possam ter ali alguns momentos de reflexão e, quem sabe, um passatempo, né, sadio, no caso de outras produções, porque Holodomor não é aquilo que eu poderia dizer um passatempo, né? É praticamente um documentário dramático, forte, mas necessário. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.